estamos começando mais um episódio de hoje do podcast Pode Ser. Aqui você pode ser o que você quiser, você pode ser saudável. A nossa convidada hoje é muito especial. É a Marise Brandão, que é nutricionista. Ela vai estar falando para a gente. Nós vamos bater um papo sobre alimentação saudável. O meu oi especial agora é para você que está em casa ouvindo a gente pelo radinho, você que está acompanhando a gente pela TV Sistec, YouTube, Instagram. Fica aí o nosso abraço e pedindo para que você fique até o final, que essa conversa de hoje aqui ela promete. Bem-vinda, Marise. Obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite. Elisandra, oi, tá aqui com a gente também, a minha parceira de tudo bem, sempre. Marise? Queria cumprimentar todos os telespectadores, todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, em todas as plataformas digitais aí, o pessoal da TV Sistec, da Radinho 94. Muito obrigada. Né? Marise é uma colega, companheira, né, Marise? Fico feliz por você sentir assim. É um prazer estou feliz de estar aqui. aqui. Obrigada. Marise, então fala um pouquinho pra gente de você, como é que a nutrição entrou na sua vida? Olha, interessante. Para ser sincera, assim, eu não pensava em ser nutricionista, eu queria fazer psicologia, mas não é que no momento não tinha o curso de psicologia. Aí eu pensei, vou fazer nutrição, que era uma coisa também que eu gostava muito, eu sempre me preocupei muito em me alimentar bem. Eu lembro direitinho que eu tinha uma sobrinha pequenininha, quando ela me via alimentando, ela falava comigo assim, tia, você tem que ser nutricionista, porque você só come verdura. Aí eu fiquei bem com aquilo na cabeça, assim, falei, vou fazer nutrição, porque eu sempre me preocupei, sempre gostei, e eu não me arrependo, porque eu fiquei muito bem, eu gosto muito do que eu faço, e faço com muito amor, com muita dedicação, porque eu faço o que eu amo. É muito bom, nutrição é uma coisa assim que entrou na minha vida e veio para ficar, eu gosto do que eu faço. Tem quantos anos, Marise, que você está na área? Olha, já está atuante? Já tem uns 18 anos. Já tem bastante tempo. Já tem bastante chão, né? Já estou quase aposentando. A Marise, gente, pela profissão. Né, a Marise, gente, é minha parceira também do Pergunte Seu Médico, né? Já é das antigas aí também, sempre. Com a Marinalva eu já tenho uma certa intimidade, né? O negócio aqui da Marinalva, assim, traz só quem realmente já teve uma estrada com ela. Aí isso eu fico feliz. Assim, a gente procura trazer sempre profissional legal, né? Pessoas competentes. Obrigada. Que sempre colaboraram. Eu acho que isso aqui é uma utilidade pública, né? A gente está sempre pensando em como contribuir, né? Que dica que a gente pode levar. E uma oportunidade que a gente tem de passar para as pessoas um pouco do conhecimento da gente, uma ajuda, né? Porque as pessoas que estão em casa, às vezes, vê por noticiários, vê por rede social, cada coisa, né, absurda, cada dieta absurda. Tem muitas inverdades, né? Muitas inverdades, exatamente. E aí eu acho que é uma oportunidade da gente falar aquilo que realmente é, o que a gente estudou, que é científico, e que elas podem realmente confiar. Que realmente funciona e dá certo. Né? Conhecimento é para ser compartilhado, né, Marise? Exatamente, eu gosto. Marise, então, já que você citou aí, né, dessas loucuras que a gente vê nas redes sociais, né? Que mais te chama a atenção, assim, que realmente... Porque hoje a gente sempre tem falado aqui, né, Alessandra, essa questão da rede social, né? Esse padrão de beleza, esse padrão de estética, essas dietas malucas, cada um fala o que funciona para eles, e isso acaba, né? As pessoas levam como se fosse uma regra geral que funciona para todo mundo. O que você me diz disso tudo? Olha, sinceramente, hoje eu acho que a rede social às vezes atrapalha mais do que ajuda, porque é uma disputa muito grande por marketing, por vontade de aparecer e de ganhar dinheiro, que as pessoas falam, a dieta da lua está emagrecendo, a pessoa vai lá e faz. Essas dietas de moda, essas dietas malucas, essas mirabolantes e suplementos que às vezes não tem nada a ver, que era só mesmo para o marketing, só para ganhar dinheiro, só para vender a imagem. E isso atrapalha muito a saúde das pessoas, porque nós estamos caminhando para uma nutrição mais avançada, para uma nutrição mais personalizada, e é o que funciona realmente. Então, assim, você não pode dizer que uma dieta que para mim vai ser bom, para você vai ser bom. Às vezes, eu analiso muito uma família, às vezes várias pessoas de uma família vão consultar comigo e eu percebo que cada um tem uma alimentação diferente.
Então, eu falo, gente, como que a alimentação é personalizada? E tem que ser, porque cada um tem um metabolismo diferente, cada um tem um estilo diferente de vida, cada um tem uma idade diferente, uma microbiota intestinal diferente. Então, não dá para ser eu chegar e copiar uma dieta que é de outra pessoa. Então, a dieta, a suplementação tem que ser de acordo com a necessidade de cada metabolismo de cada pessoa. E a gente observa muito isso, né, Marisa? Na minha prática também chega muito assim, o paciente fala, é porque meu colega está fazendo aquela dieta e funcionou, mas para mim não está dando certo. Não dá porque não é para ele. Não é para ele. Exatamente. A começar você fala daí. assim, não é porque não é para você, você é outra genética. É todo um contexto metabólico. Contexto metabólico, massa, exatamente. Gordura, né, que acaba influenciando. Às vezes a pessoa faz atividade física, a outra não faz. Às vezes tem um metabolismo mais acelerado. Às vezes fica até com inveja, né? Aquela pessoa que come aquele tanto lá e tá sempre magro, tem uma microbiota ótima, evacua todos os dias. Você fala, poxa, que inveja, né? Mas é a genética dela, é o estilo de vida dela, é outra pessoa, não é a mesma. Então, por isso que tem que ser uma dieta personalizada. Marisa, eu não sei, assim, posso estar enganada, equivocada, né? Mas eu vejo, assim... Que você não é. Que tudo nessa vida, assim, avançou muito, a tecnologia avançou muito, e na indústria alimentícia também. Mas tem uma coisa que eu tenho observado, que essa alimentação básica, a busca pelo básico, pelo simples, né, pela comida natural, ela tem voltado. Assim, você percebe isso, as pessoas procurando hoje comida mesmo, comida, né? As comidas comida de verdade. Comida de verdade, né? Exatamente. Que é as batata, cenoura, inhame, verduras. O que acontece? Realmente, a nutrição ela teve um boom, assim, de repente, né? Cresceu muito, muitos estudos científicos, muita comprovação, e as pessoas começaram a perceber, de acordo com a divulgação, divulgações verdadeiras, né? Até eu lembro que o Globo Repórter, toda sexta-feira, era sobre alimentação, e isso ajudou muito as pessoas. Realmente, as pessoas começaram a procurar comida de verdade, principalmente na pandemia, começaram a fazer mais comida em casa, começaram a valorizar mais os legumes, os vegetais, saber o que é uma alimentação saudável, saber o que é bom para ele. As pessoas realmente, isso melhorou muito. Eu vejo, assim, às vezes até num contexto familiar, que as pessoas procuram isso aí não é bom. Eu fiquei sabendo que cúrcuma é muito bom, sabe? Então, assim, eu percebo que as pessoas evoluíram também com a alimentação. Elas procuram fazer uma alimentação mais comida de verdade, mais arroz, mais feijão, mais uma carne, um legume, uma verdura. Acabou aquele negócio só de sanduíche, de pizza. Elas comem, mas já sabem, já sabendo que aquilo ali não é uma comida de verdade, que é uma coisa que não faz muito bem à saúde dela. Tem um ditado, né? A gente sempre ouve isso, né? Você é o que você come. Né? E é verdade. E a alimentação ela influencia em tudo, né, Marisa? Influencia na pele, influencia no seu funcionamento intestinal, cabelo. Inclusive, tem a relação corpo e mente, né? A relação de intestino com a mente. Hoje, às vezes, a pessoa tem depressão, a pessoa está muito deprimida, ela tem muito transtorno, às vezes, assim, de humor. Eu procuro colocar alimentos que vai melhorar o humor dela, que é mais rico em aminoácidos, né, que faz uma serotonina, que é o triptofano. Eu sempre falo, olha, eu vou colocar isso aqui, você vai comer tal hora, que vai fazer serotonina, você vai dormir melhor, como, por exemplo, o abacate, a banana, o cacau. Todos esses alimentos são ricos no triptofano, no aminoácido. Aí eu procuro colocar naquele horário e falo, você come que você vai dormir melhor, você vai ficar com humor melhor. À noite a gente vai tirar um pouco a compulsão, né? Que diminui a compulsão alimentar por causa da serotonina, formada pelo triptofano, né? Então, assim, eu procuro sempre mostrar isso para as pessoas. E tem tudo a ver mesmo. Se você alimenta mal, experimenta você, que eu sei que é uma pessoa que alimenta super bem, super direitinho, um dia fazer uma extravagância. No outro dia, você tá chocada. Não dou conta mais. Você não dá conta do seu dia. Cabeça pesada, estômago ruim. Eu, pelo menos, sinto isso. Quando eu extrapolo, no outro dia eu falo, gente, o que eu fui fazer isso? Tem que voltar lá para minha
saudável porque eu fico melhor, eu sinto mais leve, eu sinto mais bem-humorada, mais disposta, mais feliz. Arise, você falou algo assim, né? Eu acho que a gente podia chamar atenção um pouquinho para esse funcionamento intestinal, né? Que realmente assim, o intestino ele tem uma relação muito grande com o cérebro, né? A gente fala que é o nosso segundo cérebro. Sim. Você sabia que nosso intestino tem mais neurônios do que realmente no... Sei. Exatamente. E ali é base hormonal também. A gente produz os hormônios que são responsáveis, né, pela questão de controlar a digestão e a questão também... É uma ligação de muito absorção, direta. de nutrientes. De tudo, né? Intestino, gente, eu adoro falar de intestino. Sabe? Eu sempre gostei muito, porque eu vejo, assim, é uma vibe que eu vejo, assim, na minha prática clínica, é o que funciona. Tudo começa no intestino. Eu sempre falo, gente, uma detox intestinal, vamos fazer isso, vamos começar pelo intestino. Se a pessoa tem um intestino preso, eu gosto primeiro de fazer essa correção, porque senão ela não vai absorver, ela não vai digerir. Inicial, não é, Marisa? O pontapé inicial é o intestino. Cuidar do intestino, olhar não pra adianta. ele. Porque às vezes a pessoa acha que é super saudável, que está malhando, que está magra, não sei o quê. Evacua uma vez por semana. Aquilo ali vai trazer um transtorno metabólico para ela enorme. Não é, Alessandra? Não, e eu falo o seguinte, é tanta alteração da flora intestinal, as bactérias vão ficando Isso, alteradas. vai inflamar, né? vai dar um monte de... Não só em relação, por exemplo, a questão dos industrializados, a questão de agrotóxicos que acaba que influencia, o uso excessivo de medicamentos, o uso crônico de antibióticos. Aquilo tudo ali são coisas, né, que vão adoecendo o nosso intestino, as nossas células. Exatamente. Então, eu sempre gosto de começar pelo intestino, fazer uma detox intestinal, corrigir a microbiota, sabe? Não é todo mundo que precisa, né? Mas quando precisa, e a pessoa perde peso rápido. É impressionante quando você trata o intestino, ela volta 3 quilos a menos, toda feliz da vida, toda leve, livre, leve e solta. Eu falo, olha, como que melhorou? Aí eu pergunto, primeira coisa, melhorou o intestino, né? Tá ótimo, né? Tá. Fala, então tá funcionando, agora você vai começar a emagrecer. Porque realmente, se não corrige a digestão, se não corrige a absorção, para que você vai dar uma dieta linda, maravilhosa, ou fazer uma lista lá de suplemento de R$2.000 para pessoa? Ela vai jogar tudo fora. Não vai absorver. Não vai absorver nada. Tem uma relação muito grande com o humor, né? Tanto tem. Que às vezes a gente fala, tem o ditado, né? A pessoa está enfesada demais. E é verdade. E vem porque realmente disso aí, né? Exatamente, não libera serotonina, não faz triptofano. Sim. Então, assim, cheia de fezes mesmo. A pessoa fica enfesada, fica danada. E quando ela dá aquela aliviada, né, o intestino solta, tudo volta a funcionar. Ela começa a absorver os nutrientes, né, as vitaminas, os minerais dos alimentos e desinflama, ajuda a desinflamar, né? O que seria saudável? Ir ao banheiro todos os dias? Ir no banheiro uma todos os dias. Uma vez por dia? Depende do tanto que a pessoa alimenta, depende também até do comprimento do intestino, né, Elisandra? Depende muito, é muito relativo. Mas a consistência das fezes também é um outro quesito que é importante na avaliação. A gente tem aquela tabelinha que a gente manda avaliar, né, das fezes, porque às vezes a pessoa nem observa isso, chega lá, evacua, vai embora. Eu tô te perguntando porque é algo às vezes que a pessoa não dá importância, né? E é extremamente importante. E às vezes eu começo a conversar, falar, me explica como é que é o tipo de suas fezes, eu tenho uma tabelinha que eu mostra para mim como é que ela é. A pessoa fica vermelha, eu falo, não precisa ficar. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Eu falo, é fisiológico, isso é coisa que todo mundo faz, é fisiológico e é importante. Eu falo, olha, é tão importante para a sua saúde, você não tem nem noção. É mais do que você colocar aí dentro da sua boca, você tem que evacuar bem. Aí eu mostro a forma ideal. Às vezes, nessa sinalização, você consegue, né, identificar um monte de coisa. Você não está tomando bastante líquido, como deveria. Você está comendo muita gordura, você está comendo muito carboidrato, pela consistência das fezes, como que ela afunda, como que ela boia. Então, tudo isso a gente analisa. É muito interessante, né? Olha. Hoje, a evolução da nutrição, assim, da nutrição funcional, ela foi muito importante essa parte, essa vibe da modulação intestinal. Que quando você faz bem feito uma modulação intestinal, nossa, é tudo de bom.
Quando você tem um paciente que tem, por exemplo, síndrome do colo irritável, que você faz uma dieta food maps, né? Que você tira os alimentos fermentativos, que você faz uma dieta anti-inflamatória. O paciente, às vezes, já rodou um tanto de clínica, às vezes já fez um monte de exames, já gastou muito. Aí, quando chega nessa parte, ele melhora. Hoje eu atendi uma menina que ela estava com síndrome do colo irritável. E ela estava nesse pé, ela não sabia o que fazer, dores, intestino preso e um monte de coisa. Aí nós fizemos uma dieta Food Maps e ela foi evoluindo, foi ela fazendo tudo direitinho, fez uma suplementação e foi evoluindo e ela está super bem, toda feliz. Marisa, o que é um organismo inflamado, um metabolismo inflamado? Olha, normalmente a pessoa, quando ela começa a ganhar muito peso, sabe? Quando ela está aparecendo com muita celulite, ela tem uma alimentação muito pobre em nutrientes, né, Alessandra? Rica em carboidratos e Rica em açúcares, carboidratos, né? o açúcar inflama, o glúten inflama, leite inflama. Então, quando ela tem uma ingestão muito alta dos alimentos inflamatórios, aí ela começa a inflamar, começa a ganhar peso, ela começa a ficar, desenvolve uma síndrome metabólica, né? Ela vai resistência insulínica, ela começa a ter diabetes, ela começa a ter hipertensão, ela começa a ter ovário policístico, todas as doenças, né? Isso, todas as doenças não transmissíveis, né? Crônicas não transmissíveis. Ela começa a adquirir aquilo ali, doença cardiovascular, ela começa a ficar gorda, inchada, começa a desmaiar, começa a ter um monte de coisa. Então, é uma pessoa inflamada, mas ela está inflamada por quê? Muita cerveja, muito glúten, muito pão, muita álcool. Farinha branca, o álcool, de uma forma geral, ele inflama bem, a lactose, leite, muito queijo, né? E a nossa região, ela tem um povo, Minas Gerais, o povo tem uma tendência muito grande a queijo, a leite. Gente, mas queijo é muito bom. Eu também acho. Esse é o problema. Marisa, e você tem observado que essas intolerâncias têm aumentado de uns tempos para cá? O que você tem percebido aí? Muito grande, inclusive em criança. Principalmente, sabe? né? Mas por que tem aumentado muito? Por causa dos industrializados, por causa dos conservantes, dos corantes, né? Dos alimentos inflamatórios, né? As pessoas têm procurado mais, assim... coisas práticas, facilitar por causa da correria do dia a dia. Então, às vezes, a criança, por exemplo, ela quer um pão, deixa eu comer um pão, mata a fome. Um todinho, então, um todinho, suquinho de caixinha. Resolver o problema, um suquinho, é um e acha que está alimentado, né? O importante é que matou a fome, o menino parou de chorar. Mas não está alimentado. Mas não está alimentado, exatamente. Aí, como ele não tem uma microbiota bem formada ainda, né? Ele tá, a criança ainda está na fase de desenvolvimento imatura, ela começa a desenvolver a intolerância alimentar. E criança com intolerância alimentar, ela não vem só com um alimento. É impressionante. Toda criança que eu pego com intolerância alimentar, ela vem com intolerância à lactose, intolerância a glúten, com intolerância à soja, a ovo. É impressionante como que aumenta o leque de intolerância. Eu até nunca estudei sobre isso, mas eu quero até dar uma pesquisada, sabe? Por quê? Você sabe me explicar alguma coisa sobre isso, Elisandra? Na verdade, assim, andam casadas, né, essas intolerâncias. Por exemplo, em relação à questão do glúten, tem uma questão muito interessante, o tanto que a gente pega incidências de infecções de via aérea superior. Não sei se você sabe isso. Por exemplo, a gente não tem uma legislação tão fiscalizadora a ponto de, tipo assim, brecar, por exemplo, quando você vai pegar o glúten, colher o trigo, sempre vão insetos juntos. E naquela moagem ali, a gente acaba ingerindo aqueles insetos. Então, às vezes, você está lá, rinite de repetição, sinusite de repetição, e quando vai ver, tem um fator do inseto. Inclusive, a Anvisa permite uma porcentagem de insetos no glúten. É isso que eu estou falando. Aqui no Brasil, a nossa legislação permite isso. Então, a gente acaba sendo submetido Você quer ver como que tem o trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo de muitos anos atrás. Você quer ver como que tem inseto no trigo? Você pega o trigo, coloca num vidro assim, ó, espalha ele, faz um filminho dele e deixa 15 minutos. Você volta e vê como é que ele tá.
E está todo Tá mexendo. mexidinho. Olha bem. De inseto, mas isso é permitido pela Anvisa. É bem que eu quase não gente tenho tem essa essa Isso ligação. vai para o seu intestino e compromete a sua microbiota. E aí, por isso eu já que não começa a gostava da tal da desenvolver. farinha Aí, branca agora, então. Os bichinhos da farinha, eu já fiz o vídeo, sabe? Você pega a farinha de trigo, né? O que você vê lá, você espalha num vidro, numa mesa de vidro, e faz um filminho com seu celular. Aí você sai, volta 15 minutos, você vai ver como que tá todo mexidinho. Porque ele tem ali uns bichinhos. Mas esses bichinhos são permitidos pela Anvisa. Tem uma porcentagem. Eu esqueci a porcentagem, você lembra? Não lembro a porcentagem também, não, mas que é É uma a Anvisa- quantidade suficiente para. A Anvisa, Gente, ela como libera. Ela libera. E aquilo, o que, que acontece? Quando vai em alta temperatura, você acha que ele vai morrer? Morre. Mas fica os biomamps dele. São as micropartículas que, quando chega no seu intestino, ela coloniza com mais facilidade, com mais Gente, rapidez. olha. E aí Que funciona como se fosse um interessante. alergênico pra gente. Funciona como alergênico. Sim. Né? E aí, quando você pega um menino que tem uma rinite de repetição, sinusite, né? Qualquer infecção Tá comendo respiratória, pão principalmente- demais, pizza Exatamente. demais. Leite. Quando a criança tem rinite, sinusite demais, com frequência, você tira leite de vaca e tira o glúten para você ver. Com 2 meses ela para. Marisa, agora faz diferença o leite de caixinha e o leite em pó? Faz. E faz bastante diferença, porque o leite em pó, ele é um leite seco, né? Ele é seco. Mas em alta temperatura, inclusive. E o leite de caixinha, Você olha... tá perguntando em níveis Conservante, nutricionais, né, né? Luiz? E É. eu acredito que o de em pó até é mais conservante, né? Mas O em pó, você já viu como é que é feito? é todo um processo ali que ele Eu já você vi poder ali na ficar Nutrícia. estocado. Ele chega líquido, ele por vapor, ele joga ele num tipo um É como se canudo ele- assim, um como se ele fosse calor. decantado, né? Ele vai subindo assim, ele vai virando pó, ele vai virando tipo uma manteiga, e lá em cima ele vai virando, vai secando, sabe? Em alta temperatura. Aí ele vira um pó. Sabe? Agora, eu vou te falar com toda sinceridade, em termos de valor nutricional, eu acho que o pó é melhor, porque ele é mais concentrado do que o líquido. Eu já ouvi isso, né? Que Sabe? o leite de caixinha, inclusive, ele chega a um ponto que nem é leite mais. Né? Não, isso Por eu causa nunca- do eu tanto nunca de soube. conservantes que colocam, né? Na Pra- verdade, para aumentar a durabilidade dele, eles têm que ter É, isso, tem que- né? tem que ter Então, um exatamente. conservante. Porque Que se nos você tornam deixa um menos leite em saudáveis. casa fervido, ele não dá conta de É, mais do que gazeta. 24 horas, Isso. né? Imagina um Mas ele leite tem na que caixinha. ter. Então, Tem que ter um isso acaba sendo conservantezinho. muito nocivo, né, Tudo, para nossa tudo saúde. que é industrializado, na verdade, não é muito bom para a saúde, né? A gente já sabe disso, todo mundo sabe disso. Quanto mais in natura você ingerir, mais saudável é. Agora, por exemplo, tem vários pacientes que às vezes a gente faz a avaliação laboratorial, por exemplo, das intolerâncias. A gente pega, por exemplo, a alergia à proteína do leite, alergia à proteína do glúten, por exemplo. Pede todos né, o que a gente tem que pedir para poder avaliação. Não dá nada. Mas a pessoa come e tem o desconforto. Né? Eu acho que é toda uma predisposição. Ela vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Porque isso aí é diferente da alergia. Aí, a gente tem hipersensibilidade alimentar. A questão das hipersensibilidades. A gente tem hipersensibilidade e alergia, que é diferente do IgE, do IgA, né? E aí, quando a gente, só cortando seu gancho aí, mas, por exemplo, quando a gente começa a fazer essas dietas restritivas, você deixa de comer. Você volta, você tem aquele desconforto. É uma coisa É impressionante. porque ela tem, né? a pessoa, quando ela tira, normalmente 4 dias, né? Você tira 4 dias, é suficiente para o seu organismo diminuir o resíduo. Aí você volta, se você voltar, quando você tira, por exemplo, suspeito aí que você está com intolerância a glúten, você me relatou vários sintomas que você tem, eu falei, ela está com dor de cabeça, ela está com gripe direto. Glúten. Eu tenho até um questionário de rastreamento metabólico que eu faço para o paciente. Aí, de acordo com aquele questionário, eu normalmente já sei os sinais e sintomas. Aí você tira 4 dias, você pede para voltar. Se voltar e der os sintomas, você pode falar, pode parar.
porque ainda está intolerante. O meu marido é intolerante a glúten. Eu achei tão bom que ele parou de comer pão. E ele tomou pânico de glúten. Coitado do Márcio. Nós viajamos no final de semana e fomos para lugares assim, que eu falei, agora você vai ter que comer glúten. Não, se eu comer glúten, minhas articulações vai doer. Eu falei assim, mas vai doer, depois você melhora. Tira de novo que melhora. Ele falou assim, meu Deus, vou ter que comer glúten. Você acredita que ele conseguiu não comer o glúten? Porque ele percebeu, e antes eu falava para ele, olha, você está com intolerância a glúten. Não é nada, não é glúten nada. Bobagem. Agora, ele tirou e viu que o glúten... e acreditou, né? Eu falei, tá vendo? Tem que ver para crer. Eu sabe o que eu faço, Marise? Assim, eu não tenho essa intolerância, nem sou alérgica, graças a Deus, mas eu tirei 80%. Eu não falo que eu tirei 100%, porque quando a gente viaja, né, é complicado você achar uma alimentação. Eu não uso açúcar, então eu falo, vai ficar muito restritivo para mim. Então, o que eu faço? Eu, no meu dia a dia, eu já tiro mesmo, já quase não como, mas de vez em quando eu como, para eu não criar essa resistência. Também é importante isso. Para quando eu como, por exemplo, eu gosto de uma pizza, eu não como pizza todo dia, mas de vez em quando eu como, né, e isso não me dá problema. Então, assim, eu acho que é a gente, quando você tem uma alergia e você tem algo, tudo bem, você não pode. Mas se você não tem, é achar um equilíbrio, achar como que você funciona. Mas você falou uma coisa extremamente importante, que quando a pessoa tem intolerância, quando ela tem sintomas de inflamação, né, que é o caso do meu marido, do Márcio, e que ele sente dor articular, dor no joelho, dor não sei, aí ele deve tirar, ele tem que restringir mesmo. Voltou, sentiu, fica um tempo. Mas quando a pessoa não tem nenhum sintoma e tira por moda, por modismo, ela pode desenvolver hipersensibilidade. Mas o que eu fiz? O que eu percebi? Quando eu tirei, assim, a energia melhorou. Eu não tinha essa intolerância nem alergia, mas eu fiz mesmo por uma questão de ser uma alimentação mais saudável. Eu fui buscar algo mais saudável. É o que eu estou te falando, eu não tirei tudo, mas eu percebi uma diferença na pele, eu percebi um desinchaço, energia, porque realmente é tudo isso que você está falando, é inflamatório. Né? A questão do açúcar branco, né? A farinha branca, então isso eu fiz questão, mas por uma questão de saúde, não é nem por causa de peso, por nada, simplesmente é essa busca mesmo da alimentação saudável. Lá em casa também eu procuro evitar ao máximo leite, né? Não uso leite nem farinha de trigo e nem açúcar. O leite ainda é o meu pecado. E o que você orienta? O que você sugere de opções aí ao trigo? Quando a pessoa tem muita intolerância, olha, depende muito, né? Se for criança, você vai passar um biscoitinho de polvilho, né? Eu ensino muito receita, sabe? Eu dou muita receita de bolo, de fubá. É tão simples você fazer um bolo sem açúcar e sem trigo. As pessoas não... Eu uso muito mel, né? Farinha de arroz. Você bate banana, ovo e um óleo. Você faz um creme, você põe aveia, você põe canela, você põe fermento. Vira um bolo gostoso de aveia. Sabe? Nem precisa de açúcar. Eu faço isso na minha casa sempre. A banana, você consegue colocar alguma coisa? A banana, ela já é doce, né? Já. Muito doce. Você pega uma banana nanica bem madura, você faz um bolo gostoso com aveia. Então, assim, tem muita alternativa, tem muitas receitas que eu passo para o paciente, eu ensino. Eu tenho uma paciente que ela tinha muito problema respiratório, até cliente do meu marido, ele passou para mim, ela tinha muito problema, e ela tem alergia a tudo. E eu falei, meu Deus, essa menina tem alergia a ovo, tem alergia a glúten, tem alergia a leite, a soja, a chocolate. Ué, eu tive que cozinhar. Eu tive que ir para a cozinha desenvolver receita, fazer um pão, fazer um bolo, porque é uma criança. Para poder ensinar ela. Fazer um pão de batata doce, fazer um pão, sabe, coisa simples, coisa fácil, porque pessoas mais tranquilas. Gente, a farinha de arroz é tão fácil de fazer. É só bater no liquidificador. Só bater. Você deixa o arroz de molho, bate no liquidificador com ovo, com óleo, você faz um creme, você joga um fermento. Porque quando você pensa, às vezes, nas farinhas de castanha, isso realmente, às vezes, encarece a dieta, mas exatamente. Subsídios que a gente pode fazer que são baratos. Você faz uma broa de fubá, fica uma delícia. Mas essa menina, eu tive que desenvolver receita. E eu andava no supermercado procurando coisas nos rótulos, para mim, mandava para o pai dela, achei isso aqui, achei isso, ela pode comer isso, uma bolachinha de arroz.
com geleia, porque era assim, eu tinha que arrumar alternativas, porque ela não podia comer nada, e ela sarou. E o pai dela fica todo feliz hoje, Claro. porque a menina, ela tinha muito problema respiratório. As dermatites também a gente observa muito isso. E quando a gente diminui, a gente faz essas dietas anti-inflamatórias, a gente melhora as questões das coceiras, né? Aquelas dermatites que tem, sabe? Umas lixinhas que a gente sempre vê. Glúten, né? Aquilo é glúten. E aí você corta o glúten, você vê a melhora. E como que você não acredita naquilo ali que você tá vendo? São coisas palpáveis. Sim. Então você começa a fazer movimentos, muda, transforma a vida da gente. Tá vendo por que eu sou apaixonada com nutrição? Quando eu comecei a fazer nutrição funcional, foi muito engraçado. Tem muitos anos, tem quase 20 anos, né? Eu lembro da minha turma foi muito engraçada. Então, tudo que falava lá tinha jeito, sabe? Através da alimentação. Então, aí nós saímos um dia para almoçar, as meninas falaram assim, gente, eu tô achando que nós estamos em uma seita religiosa. Verdade, porque, gente, a nutrição cura tudo. Isso é uma seita. Eu falei, não importa, mas se essa seita for me render alguma coisa, algum benefício, eu tô dentro. Eu quero ficar nessa seita. A gente brincava que a gente era uma seita e as pessoas criticavam a gente, porque estava começando aquele negócio de glúten, de lactose. Foi logo no início eu comecei, não pode glúten, não pode lactose, então eles começaram a criticar, né? Porque ninguém sabia o que era ainda. E foi uma nutricionista que tinha um filho lá de São Paulo, eu até conheço ela muito, a Valéria Pascoal, que ela tinha um filho muito doente, né? Ela nasceu com muito problema, e aí ela falou, que o médico falou que não tinha cura a criança. E o marido dela era professor de educação física, ele tinha uma academia, uma coisa. Aí ela falou assim, gente, tem que ter através da alimentação. Tem que estudar isso. Aí ela foi para os Estados Unidos estudar o problema dele. Se tinha jeito através de algum alimento, se era deficiência de algum mineral. Aí ela descobriu a nutrição funcional nos Estados Unidos, ela foi, estudou. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela introduziu no filho dela e começou. Ela começou a dar aula e abriu uma pós-graduação e o negócio virou um boom e cresceu. E realmente a coisa funciona. Faz sentido. Eu falo que eu tenho um case de sucesso lá no consultório, uma criança autista. E aí eu comecei a estudar muito isso por questões pessoais, práticas lá de casa mesmo. Mas e aí o tanto que essa prática da nutrição funcional, né, assim, para essa população funciona. E esse menino hoje, gente, esse menino é outra pessoa. Então eu tenho um orgulho de falar assim que eu contribuí para a melhora dele. É bom demais, você não é? Tem noção. Eu também fico tão feliz quando o pai fala assim, nossa, melhorou tudo. Eu falo, graças a Deus. Esse menino, ele era agressivo, ele não dormia. A gente é o que a gente come. É isso aí. É verdade, é o que a gente come. Mas no autismo, o autismo é muito importante a nutrição funcional. Muito. Eu tenho criança autista, só que é muito complicado você trabalhar com autista, né? É todo um contexto. É um contexto, você tem que fazer um trabalho multidisciplinar, porque é cansativo para a mãe. Às vezes, nem sempre a mãe aguenta ficar preparando tudo, assim, tempo e a hora, porque tem que dar muita atenção para a criança. Autista é muito complicado, é muito complexo. Ela vive para a criança, então assim, ela tem essa disponibilidade. Então, foi um dos fatores, deve ser fácil, né? Não é fácil. Marise, agora me fala a diferença dessas dietas funcional, low carb. Qual é a diferença dessas dietas? Né? Olha, a diferença é o seguinte, a low carb, já fala, né? Carb é carboidrato. É baixo carboidrato, baixo índice glicêmico, baixo carboidrato, é mais voltada para uma dieta mais proteica. Né? Não é uma dieta de proteína, como teve uma fase aí, todo mundo fazia que só comia carne e ovo. E, né, eu acho que tu tem que ter o bom senso, é aquilo que eu te falei, cada um tem uma necessidade diferente. Se é uma pessoa que está, por exemplo, com uma insulina muito alta, né, Elisandra? Uma insulina muito alta, uma glicose muito alta, você vai fazer uma dieta low carb, você vai diminuir o carboidrato. Né? Se você punha 60%, você põe 30% de carboidrato. Mas tudo, o organismo precisa de tudo. Não é fazer aquela restrição louca, assim, eu não como isso, entendeu? Não posso comer isso. Se você não pode, porque você está doente. Então, realmente, você não pode. Mas acontece que você tem que ter o bom senso. Não pode fazer essas dietas extremamente radicais. Low carb, menos carboidrato, aumenta na proteína, aumenta nos nutrientes. Eu gosto muito de aumentar nutrientes, sabe? Gosto de aumentar nutrientes. E a low carb, ela funciona para a maioria das pessoas quando você restringe carboidrato, porque normalmente as pessoas têm muita resistência insulínica. Por idade, até
até mesmo por excesso de carboidrato, né? E às vezes o estresse, o cortisol, aumenta a resistência insulínica. Então, assim, idade, tudo tem a ver. Aí a low carb funciona muito. E é uma dieta... Cetogênica, você aplica bastante? Aplico, já fiz bastante cetogênica, mas a cetogênica eu gosto mais quando a pessoa tem realmente necessidade. Porque é uma dieta que você vai encher a pessoa de gordura. Como fonte de energia. É uma fonte de energia para ela. Eu gosto muito quando a criança tem, por exemplo, um problema de epilepsia, ou a pessoa tem algum problema de epilepsia, né, o problema com o neurotransmissor, ela ajuda muito a dieta cetogênica. Mas não é que uma dieta cetogênica vai emagrecer. Ela emagrece porque a pessoa corta o carboidrato completamente. Se ela está com a resistência insulínica, ela vai emagrecer. Mas ela vai aumentar o colesterol, entendeu? Aí depois ela volta a engordar. Mas é algo assim que é muito importante a gente chamar a atenção, já que a gente está falando de dieta, que é cortar ou diminuir muito o carboidrato. Eu falo que assim, eu já observei pessoas que ficam extremamente cansadas, estressadas pela falta do carboidrato. O cérebro ele precisa do carboidrato para funcionar. Então, às vezes, pessoas que trabalham muito, né, com estratégia, programação, trabalham com a mente, elas precisam do carboidrato. Porque isso drena a energia. Então, aí que você está falando, às vezes a pessoa tira muito carboidrato, sei lá, por uma questão modismo, de emagrecimento, né? Quer emagrecer. Aí mas fica fadigada. Exatamente, fica fadigada. E às vezes até as desnutrições, né? As deficiências funcionais em função disso aí. É isso que eu falei. Que a pessoa às vezes melhora procura... a alimentação, o estresse diminui. Melhora sono, melhora o humor. Melhora o humor. Melhora a tudo. Irritabilidade. Sim. Então, a gente precisa comer de tudo, né, Maria? Tudo né, é o equilíbrio e aquilo que eu falei, né? A dieta ela tem que ser personalizada. Sim. De acordo com a necessidade. E agora está na moda o jejum intermitente. Olha, o jejum intermitente, ele tem seus benefícios. É aquilo que eu disse, se a pessoa tem uma resistência insulínica muito alta e se ela tem aquela compulsão alimentar, a pessoa está com aquela compulsão, querendo comer toda hora, você faz um jejum intermitente direcionado e bem acompanhado, ele funciona, entendeu? Mas tem que ser uma coisa assim, você não pode deixar a pessoa viver de jejum porque ela vai restringir muita alimentação, ela vai restringir nutrientes, vai faltar vitamina, vai faltar minerais e vai, ficar lesada. Então, a pessoa ela tem que ter um acompanhamento, não é pegar porque é muito fácil você ficar sem comer. Uma dieta, você ficar sem comer, estou fazendo jejum, não estou almoçando, não estou jantando, só como uma vez por dia, não pode. E o jejum, ele tem um protocolo, porque você tem que estressar uma enzima, que é a MK48. A gente tem que estressar essa enzima para você fazer lipólise, quebrar gordura. Então, como é que você estressa ela? Você muda os horários, faz intervalado, entendeu? Das refeições. Das refeições. Porque você acostumar o seu metabolismo a ficar, por exemplo, sem comer todos os dias naquele horário, você vai entrar num sistema de platô. Aí a pessoa para de emagrecer. Sabe? Fica sem comer, fica desnutrida e não emagrece. Ou se ela tem uma resistência insulínica muito alta, tem cortisol muito alto, ela também não adianta fazer jejum intermitente, que ela não vai perder peso. Agora, Marisa, e comer assim? Tá sempre comendo em pequenas porções, do tipo 3, 4 horas? Não necessariamente você tem que comer de 3 em 3 horas. Mas você precisa de fazer pelo menos 3 a 4 refeições por dia. E você tem que comer o alimento que o seu organismo precisa, para você manter o equilíbrio de nutrientes, de aquilo que nós já falamos, né? Para você tornar um corpo saudável. A questão da suplementação, né, Marisa? Aquilo que complementa a nossa alimentação, suplemento. Como que você vê o suplemento hoje? Olha, na verdade, nós todos temos que suplementar, sabe por quê? Porque nossa alimentação é pobre em nutriente, porque o solo está muito pobre. Sabe? É muito agrotóxico que eles jogam nos alimentos. Hoje não existe mais capinar com a enxada, eles capinam com veneno. E isso deixa o solo pobre. E de onde que nós tiramos os nutrientes dos alimentos? Do solo. Por isso que a gente, às vezes, suplementa. Quando você percebe, por exemplo, que a pessoa tem uma deficiência, suponhamos um mineral, né, mais assim, abundante, um magnésio, um ferro, aí você tem que suplementar. Sabe? E é importante que você suplemente para o organismo dela ter o equilíbrio.
Porque, às vezes, você tenta com alimentação e não consegue. Por quê? Porque nós falamos aquilo da microbiota. Às vezes não está com a absorção boa, não está com a digestão boa. Aí a gente faz uma suplementação. E a gente suplementa, tem que ser de acordo com a necessidade de cada um. E é necessária a suplementação, porque, infelizmente, é muito pobre de nutrientes os alimentos de hoje. Você falou sobre a compulsão alimentar, né? E a compulsão alimentar tem vários fatores emocionais, psicológicos, né, Marisa? Que às vezes a pessoa substitui, né, algo que falta para ela com o alimento, né? O alimento é sempre uma das fontes fuga, de né? prazer, né? O alimento é uma das fontes de prazer e que a pessoa pega isso, né, para poder se nutrir, na verdade, não daquele alimento, daquela emoção que ela precisa olhar. Então, essa questão também da compulsão alimentar e do fator psicológico tem uma relação muito grande. Com certeza. A maioria das pessoas, às vezes, chega no consultório da gente, a Alessandra já deve ter pegado, às vezes a pessoa até chora. Sim. Né? Você vê que a pessoa está obesa, ela chora quando ela começa a contar a vida dela, contar o porquê que ela está comendo tanto. Você vê que ela está com compulsão, ela não queria estar daquele jeito. Mas é tanto problema, é tanto emocional. Tem muitas questões ligadas à obesidade. É multifatorial, né? E o alimento, às vezes, para as pessoas como uma recompensa, sabe? Isso, Sim, ela fala. A primeira coisa que as pessoas pedem, gente, sabe o que é? Me dá um remédio para me parar de comer. Tanto é que está na moda agora, nessas injeções aí, para parar de comer. Você até, não sei, sabe? Elas querem um remédio para parar de comer. Às vezes é de um padrão familiar, né? Às são vezes questões emocionais. São questões emocionais, exatamente. De casa, que já é um ambiente Rejeição, favorável. Na maioria das abandono. vezes, as pessoas elas precisam de tratamento psicológico. Sim, sim. Sabe? Eu indico, às vezes, quando a pessoa está muito assim para baixo, eu falo, olha, procura um psicólogo, vai te ajudar. Sabe? Eu sempre falo, procura um psicólogo, vai te ajudar, porque você está com... É fundamental. Porque, às vezes, o problema dela ali, ela quer parar, mas ela não consegue. Tem algo maior movendo ela para aquilo. Você faz uma suplementação com fitoterápico, às vezes você dá um fitoterápicozinho para ela manter um equilíbrio mais, assim, de calma, né? Ficar menos ansiosa. Mas, às vezes, a terapia vai ajudar ela mais. E, às vezes, a pessoa faz até a bariátrica e depois engorda. engorda. Mas até essa questão do tratamento cirúrgico da obesidade, se o paciente não tiver isso muito bem sedimentado, muito bem alinhado com o sistema nervoso central, é um complicador. Sim, e assim, a gente sabe, né, das isso consequências. Aumenta outras né, compulsões, outros vícios. Sim, Realmente é muito complicado. Pois é, a pessoa chega nesse ponto de fazer uma cirurgia para corrigir isso, né, questão da obesidade e peso, e depois é algo tão grande dentro dela que às vezes a pessoa volta a ganhar peso. Com certeza. A gente vê que não resolve o problema. E o nosso sistema nervoso central, a gente é muito sábio, porque ele quer voltar para o ponto inicial dele. Né? A gente tem aquela questão do peso perdido, mas é por causa disso. Ele entende que você perdeu peso, mas e aí? Agora eu quero voltar para aquilo ali. Se você não faz um trabalho para sustentar aquele peso perdido, realmente você ganha aí muito mais. E muito aí atribuído aí às compulsões, né? Exatamente. E essas compulsões normalmente são problemas emocionais. Sim. Na maioria das vezes. Sim, que é uma fonte compensadora de prazer, né? Da mesma forma que tem outras compulsões por compra, outros vícios, né? Porque isso é um vício, né? A comida... Gente, cá entre nós, né? Comer realmente é um dos maiores prazeres que a gente tem, né? É verdade. Assim, eu acho que a gente tem que ter... Na vida a gente tem que ter um equilíbrio, eu acho que a gente não pode se privar disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar realmente alguma coisa que... Mas às vezes eu acho que não pode ser radical. Às vezes o que eu sempre falo... coisas radicais. Eu também não gosto de ser radical. Assim, a gente, até na comida também, a gente precisa... A gente come... A gente deve comer o que a gente precisa e não o que a gente quer. Né? Se for o que a gente quer essa porcaria, né? Exatamente. Porque a questão da porcaria, eu acho que tem toda uma influência aí de cores, né? De publicidade. Mais publicidade. Coisa toda, né? Que envolve, que vai ganhando o nosso cérebro aí. Então, a gente tem, às vezes, nem tá tão bom. Mas dependendo do que é, né? A gente já comprou aquela ideia e a gente come. A gente tem que ter consciência alimentar. Exatamente. É o que é mais importante. Mesmo que você saia um final de semana com seu marido, vai comer uma pizza, tudo bem. Sim, você malha, você come direitinho durante a semana. Na segunda-feira você vai voltar à sua rotina normal. Sim. Entendeu? Eu acho que você não pode ser radical. Eu não como isso. Eu acho que isso que você falou, a palavrinha mágica, comer consciente. É você a consciência entender, alimentar. Né? Você tem que ter. Mesmo se você tem compulsão, você tem que estar
consciente que você está comendo uma coisa que está te fazendo mal. Então, aí eu ensino muito, você tem que ter consciência alimentar. A partir do momento que você tem consciência, você sabe que aquilo ali vai te engordar, tem consequências. Aí você já tem consciência. Você sabe que você está comendo errado. Aí você vai corrigindo aos pouquinhos, você vai... Não vou comer porque vai me fazendo mal. O mais importante é você ter consciência. E o paladar a gente vai mudando também com o tempo, né, Marise? Muda com a idade. Não, eu acho que vai mudando mesmo. É a seleção, né, gente? E a gente tem que buscar isso mesmo, a gente tem que evoluir para isso. Essa parte hormonal ainda influencia no paladar? Demais, né? A gente tem todos os hormônios envolvidos ali na gustação, você sente as papilas gustativas começam ali. Na verdade, é a questão da visão, né? Os órgãos sensoriais estão ali, porque a gente come com os olhos. A primeira coisa é você ver. Quando a Marinalva fala da ilusão que a gente tem ali, do marketing em cima da comida, mas isso é real. É real. Se você pega uma comida toda esquisita ali, você não vai ter aquele desejo de comer. Às vezes tá até gostosa, ruim, mas exatamente. se não tá com uma boa apresentação, tem que você não montou direitinho. Eu sempre falo, você tem que caprichar, entendeu? Você tem que procurar enfeitar seu prato, colorir seu prato. Exatamente. Começa pelos vegetais, porque são coloridos, bonitos e saudáveis. Metade do prato você coloca vegetais. Folhas, legumes, procura uma de cada cor. Depois o restinho você põe um pouquinho de arroz, feijão, uma carnezinha e tá tudo equilibrado. Mas a metade tem que ser bem colorido, bem de vegetais e verduras e legumes. Tá, vamos aproveitar esse gancho aí dos vegetais e legumes. Marise, quais os alimentos que estão em alta hoje, assim, que não pode faltar na nossa mesa, no nosso café da manhã, no nosso almoço, no final do dia? Olha, Marinalva, é importante isso aí. As pessoas às vezes acham que o que não pode faltar é o carboidrato e a carne, né? E nem sempre. A gente tem que procurar sempre ter variedades. No café da manhã, por exemplo, você coloca uma proteína com um carboidrato de boa qualidade, integral, entendeu? Uma fruta. Isso aí é um bom café da manhã. O almoço é aquilo que eu disse. Divide o seu prato, metade, colore ele com vegetais, legumes e verduras, põe um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedaço de carne, dá preferência sempre uma carne branca, uma carne mais magra, vermelha, e aí tá tudo certo. No lanche da tarde, se a pessoa optar para fazer, como uma fruta, e o jantar sempre uma coisa mais leve também, sabe? Pôr mais proteína no jantar, diminuir carboidrato se tiver necessidade de perda de peso, ou se quiser manter um equilíbrio assim num corpo saudável. Se a pessoa, por exemplo, é uma criança, aí é diferente, né? Você tem que oferecer os alimentos que a criança necessita. Mas o básico é isso mesmo, não tem muita... É procurar ver o que é mais importante para ela, o que tem mais necessidade. Quantas horas antes é o ideal para fazer a última refeição, Marise? O ideal antigamente as pessoas jantavam 4 horas da tarde, as pessoas não eram obesas, tinha pouca obesidade. Quanto mais cedo você jantar, você alimentar, melhor é. Aí que entra o jejum. E, na verdade, né? A questão da longevidade está muito embasada nisso, na quantidade da alimentação. Né? As pessoas mais longevas, elas não comem tanto. Elas comem menos e elas comem mais cedo. Você pode ver que essas pessoas mais antigas, elas jantam 5 horas, 6 horas da tarde. As mais jovens hoje que trabalham, que têm uma vida muito ativa, né, de grandes centros principalmente, elas vão jantar 9, 10 horas da noite, e janta e dorme. Isso não é bom. Não é bom para digestão, não é bom para absorção, não é bom até para resistência insulínica, que aumenta muito. O sono fica mais pesado. Fica mais pesado. Fica com o sono agitado. Líquido com a comida, que é outra coisa também que dificulta. Dificulta, né? Muito. Então, o ideal é até 6 horas da tarde. Essa questão do líquido mesmo com a comida não é legal não, né, Marise? Não, porque ela dificulta a digestão. Mistura muito, né? O ideal é você mastigar bem, ficar bem pastoso para você engolir, para facilitar a digestão. Quando chegar no estômago, seu estômago tem que fazer isso por você. Essa questão aí da mastigação tem muita relação com a compulsão. Você pode ver que as pessoas compulsivas, elas comem rápido. Né? E quando a gente orienta muito isso na questão da compulsão, é assim, preste atenção no quanto que você mastiga 30 vezes. Entendeu? Tenta fazer esse exercício. Isso é uma forma de te trazer para a presença, né? Prestar atenção no que você está fazendo. Exatamente. Mas é a consciência alimentar. Mastiga, porque o seu estômago não vai ter que mastigar por você. Você vai ter uma melhor digestão, uma melhor absorção, vai engordar menos. E vai comer menos, lógico, né? Porque a saciedade vem mais rápido. Você manda mensagem para o cérebro quando você mastiga. Então, é toda uma consciência mesmo. Ô, Marise, mas
Vamos te aproveitar aqui nesse finalzinho, esses últimos minutos que a gente tem, porque Marinalva, a Marisa é uma referência pra gente na fitoterapia, né? Então, vamos explorar. Um pouco disso aí, dá uma dica, o que você acha que é válido hoje, o que seria né, assim, algum suplemento fitoterápico que seria interessante para a gente pensar aí nessa... Olha, a fitoterapia está muito em alta. Inclusive, eu observo no consultório médico, principalmente lá do meu marido, que os medicamentos que estão vindo, quase todos são fitoterápicos. E para a gente prescrever fitoterapia, você tem que ser pós-graduado em fitoterapia. Sabe? Ah, é? Não é qualquer pessoa que pode prescrever. E aí eu observo, eu falo, gente, quando eu falava isso aqui, ó, ninguém imaginava que isso virava um xarope. Hoje é um xarope para criança, que é um fitoterápico, sabe? Tem muitos medicamentos baseados em fitoterapia, principalmente para criança. E cresceu muito a fitoterapia. Eu gosto muito de prescrever fitoterápicos. Por exemplo, se a pessoa está com um cortisol muito alto, que você pode modular com radiola rósea. É fantástico. Com ashwagandha. Eu gosto muito para... O que é isso? São medicamentos? São fitoterápicos, são ervas. Sabe? Entendi. São ervas. Então, assim, e resolve, ajuda muito. Para depressão, tem o hipérico perforato, né? Que é uma erva também, que é importante, que é boa. E tem menos efeito colateral, é isso? Lógico. Na verdade, ela tem um efeito do organismo mais lento. É mais lento, mas ela tem um efeito muito bom sem efeitos colaterais. Porque natural, é natural. Sim. Porque é natural. Tem o Morosil, que hoje está muito em alta para emagrecimento, né? Ajuda muito para... Garcinia camboja, que diminui a fome. Tem nada para menopausa, não, Marisa? Menopausa também tem. Tem o Red Clover. Põe na roda, então. Dá essa dica para nós aí. Tem Ião Mexicano, tem Red Clover. Qual mais? Os cranberries lá da vida, tudo que ajuda também. Tem muita coisa para menopausa. Legal, né, cara? Eu mesmo já fiz uma fórmula para mim, sabe? Eu não sei, eu não tenho muito problema com menopausa ainda não, sabe? Quero coisa. Eu já fiz uma fórmula que eu achei, assim, na época, eu fiquei bem. Eu já até esqueci de fazer novamente. E funciona, sabe? A valeriana para ansiedade. Valeriana para ansiedade, tem o passiflora para ansiedade, tem vários. Depende da necessidade de cada um. Sim. Que aí você vai colocar a dosagem correta, você vai dar o fitoterápico correto. Marise, você tem mais 1 minuto e meio, né, Dani? Só? Para resumir tudo que você falou, o que você não falou, em dicas para nós. A gente está aqui ansioso para saber o que a gente pode ser. Você vai olhar ali para aquela câmera e vai falar. Dica? O que eu vou dar de dica? Assim, que você acha que é importante. Você falou um monte de coisa que é importante. Mas, assim, se você pudesse resumir nos últimos que a pessoa vai levar para casa, né, e vai seguir. Para ficar assim, pra sempre. Sabe? Olha, eu diria para todos que estão nos assistindo que... se ele quer ter uma boa alimentação, se ele quer melhorar a qualidade de vida, ele tem que fazer uma alimentação equilibrada, fazer uma atividade física, que é importantíssimo para manter, né, a saúde, e dar importância para as coisas que chegam na sua casa, na hora que você vai no supermercado, o que você vai pôr dentro do seu carrinho, que é aí que começa tudo, né? Se você tem em casa, você acaba comendo. Dá importância mais para os alimentos mais in natura, mais naturais, mais orgânicos. Aproveitar a estação, a estação, os alimentos de estação, frutas, verduras de estação, eles são mais nutritivos, porque está mais próximo do pé. E eu acho, sim, que a nutrição é tudo. Tudo que você quer de saúde para a sua vida, que você quer de melhor para a sua vida, você tem que começar pela boca, pela alimentação. Gente, a nutrição é o principal alicerce. Muito bom. Marise, muito obrigada pela sua presença, pelas suas dicas. As ordens, eu gostei muito de estar aqui com você. Com a gente aqui. Adorei, Lissandra, achei a gente está ficando interessante. fera nos convidados. A gente só está trazendo fera aqui. Fera aqui, Maria. Olha, eu gostei muito. Eu não esperava, assim, sabe, de ser... Eu falei, gente, é muito tempo, vou ficar doida aqui, né? Porque... Oi, gente, a Marisa chegou aqui, mas o que nós vamos falar em 1 hora? Eu falei, calma que flui. A gente precisava era de mais 1 hora, né, Dani? Dá mais 1 hora pra gente aí, que eu acho que a gente tem Às muita... vezes, eu ia lá na Marinalva, chegava lá,
Aí ficava assim, que não falar. Eu falei, Marinalva, não sei. Perguntem que vai. Eu falava... Mas foi muito bom. A gente vai te convidar depois, muito. outras Obrigada. vezes, tá bom? Eu Vamos venho. fazer um brinde com a alimentação principal aqui, gente. A água, tá? É a água que tá aqui. Valeu, Marisa. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada Você a se vocês. inscreve no canal. Se inscreve no canal. Siga a gente no Instagram. Um beijo para você da Rádio Caratinga 94 FM, para você da TV Sistec e todas as plataformas digitais. Obrigada, Valeu, Marise. Beijo no seu coração. Obrigada. Beijo para vocês, gente. Eu que tenho que agradecer Valeu. a todos, agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito bom, gostei muito.